porque amamos Alagoas, das belezas naturais, pelo que fomos e somos, e ainda seremos mais. Boa noite a todos. Boa noite. É sempre muito... Tá bom, o som. Tá. É sempre muito bom estar aqui com vocês com o projeto Menu Cultural. Eu sempre digo que me sinto muito feliz por estar colocando a minha pedrinha na divulgação, na difusão da cultura de Alagoas, né? Então, assim, hoje nós temos aqui um grande artista. Eu sou admiradora já faz tempo, né? E seu nome é Naeliton Santos. Naeliton nasceu em Maceió e descobriu a paixão e o gosto, né, por ser ator na adolescência e pré-adolescência, enveredando pelos caminhos do teatro. Ingressou em várias companhias de teatro até criar a sua própria, a Trajes, Comédia e Companhia, em 1998, com 2 amigos. Concluiu o curso de Teatro e Literatura e Licenciatura pela Universidade Federal de Alagoas e em 1999 sua companhia foi convidada pela Secretaria de Educação do Estado para desenvolver um projeto de ação cultural nas escolas. Nesse período, Naeliton se destaca como agente cultural e conhece outro universo da arte educativa e social. Iniciou sua carreira de ator na televisão com comerciais de publicidade e participou do filme Deus é Brasileiro, como um açougueiro na cidade de Penedo. E tem uma personagem que eu sei que todos vocês conhecem, que é a Cremilda. A Cremilda é inesquecível e caiu no gosto do povo. Quem aqui não conhece a expressão ou já não falou, eu acho é tome? E mais recentemente, Naeliton fez filmes de curta-metragem com o cineasta e roteirista Pedro da Rocha. Enfim, vamos deixar de blá 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 e perguntar para o próprio artista sobre tantas nuances do seu trabalho. Seja muito bem-vindo ao Menu Cultural, Naeliton Santos. Seja bem-vindo, querido. Oi. Anne, muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Boa noite. É sempre um prazer. É a primeira vez que eu venho aqui, ó. Eu vim aqui já sendo entrevistado. Maravilhoso, né? Que bom, é para voltar outras vezes. E eu vou me deliciar com essa tapioca. Eu quero experimentar a tapioca. Eu sempre digo que é a melhor tapioca do mundo. Maravilha, maravilha. O prazer, o grande, imenso prazer é nosso, Naeliton, ter você aqui conosco. Viu? Bem, em primeiro lugar, eu quero deixá-lo muito à vontade para se apresentar ao nosso público, aos nossos clientes. Quem é Naeliton Santos? Naeliton Santos é um alabucano. Eu sou filho de pernambucano com alagoano. Você também? Bom, tem um ali na plateia também que é um alabucano. Minha mãe é alagoana, meu pai é pernambucano. Nasci no bairro do Poço, um bairro festeiro. Por isso que eu adoro festa, eu adoro um forró, né, um chachado baiano, né, um carnaval. E aí decidi fazer teatro na minha adolescência. E hoje sou ator, professor de teatro e vivo a minha vida atuando e ensinando as garotadas aí a fazer o que eu gosto e o que eles gostam também. A primeira, assim, além de conhecê-lo pela televisão, que eu já tinha visto,
né? O contato que eu tive assim com você foi na escola dos meus filhos, a Oficina da Vida. Então, me chamava muita atenção. Então, quando eu criei esse projeto, Menu Cultural, que eu pensei em entrevistar artistas da terra, logo eu lembrei de você e eu disse, um dia eu vou chamá-lo. E por isso que eu estou aqui. E tem um professor da Oficina da Vida, Daniel Cavalcante ali, né? Querido. Maravilha. Bem, então assim, Naelton, minha segunda pergunta, você trabalha em outra área além da arte ou você vive da arte? Eu só vivo da arte. Eu não consigo fazer outra coisa. Já tentei, já fui trabalhar em escritório, já fiz curso de contabilidade, mas não consegui ser contador. Eu sou contador de história, na verdade. Que bom. Não consegui trabalhar em outra área. É só teatro mesmo, ou televisão, cinema, e dar aula mesmo do que eu gosto e do que eu faço. Né? Minha mãe queria muito que eu fosse jornalista. Meu pai disse, não, ele vai ser o que ele quer. Não adianta forçar, né? Não vou ser médico, não vou ser engenheiro. Eu vou ser artista mesmo, é o que está na minha alma, é o que eu gosto, é o que eu faço e me sinto feliz. É verdade, Eu acho que a grana é uma consequência do bom trabalho que você faz. Eu já li em algum lugar, acho que foi Rubem Alves, que a vocação, quando a gente tem vocação, a gente pagaria até para fazer o nosso trabalho. Não faz o trabalho simplesmente para receber, né, no final. Bem, então, o que move sua arte, na verdade, Naelton? O que move a minha arte, na verdade, o que começou, na verdade, a mover a minha arte, a querer fazer teatro, foi meu pai, o seu Zé Bigode. Ele parece um barão, um bigodão até aqui, está com 78 anos. Meu pai gostava muito de contar história na calçada. E quando ele contava histórias, ele encenava. Esse trejeito dele de contar história, de olhar para uma pessoa e fazer dessa pessoa o personagem da história dele, era um teatro que ele estava fazendo ali. E eu imaginava muito do que ele falava, né, das ideias que estavam na cabeça dele. E a partir daí eu comecei a gostar de encenar, de querer fazer teatro. E aí eu comecei a ver o comportamento de outras pessoas, por onde eu andava, aquilo que eu começo a ler, o que eu assisto, essa questão da característica popular mesmo, da arte popular, isso me move muito a querer fazer teatro, a querer propagar essa arte. Então tá no sangue, né? Tá no sangue. Na genética. Vem de papai. Eu acho que você já falou um pouco sobre isso. Como e quando descobriu que era isso que você queria fazer? Fale-nos um pouco do seu primeiro trabalho como artista, como ator. Eu comecei a levar jeito para teatro na igreja, grupo de jovens. Eu era muito brincalhão e o pessoal do grupo de jovens gostava muito de fazer atividades voluntárias, Dia das Crianças e por aí vai. E disse, não, na época tu vai ser o palhaço da brincadeira. Eu disse, fazer o quê, né? Está dizendo que eu tenho que ser o palhaço, eu vou fazer o palhaço. Então eu comecei a construir, inspirado naquelas histórias, nos trejeitos de meu pai. Eu disse, eu vou criar o meu palhaço, e criava as brincadeiras. Eu só sei que deu certo. E até hoje eu montei um grupo, Andoleta, que é o grupo musical circense. Comecei a aprender a andar de perna de pau, fazer malabares, a cuspir fogo. Minha esposa que está aí na plateia, Erivane Almeida, também canta no grupo, eu também faço. Comecei a colocar Maravilha. também dentro do grupo. O meu filho que está ali, que tem 3 aninhos, o Eric, um excelente baterista. O batera que estava aqui tocando, ele estava dormindo. Quando você bateu no prato, ele acordou. Isso não, Ele é fascinado, ele está louco para tocar aqui na bateria. Então, eu comecei a fazer esses trabalhos a partir da igreja. E aí, na minha adolescência, fui motivado a entrar em grupos de teatro, né, de Maceió. O primeiro grupo foi do Rosalvo Ascioli, né, que era uma peça infantil, muito nervoso em cena,
Guardei o meu primeiro figurino há mais de 20 anos já. Você estava com quantos anos nessa época? Eu tinha... Tu quer revelar a minha idade, né? Eu tinha 20, de 20 a 21 anos, por aí. Já estou com 41 agora. Aí, de lá para cá, não parei mais. Bem, em 1990, eu queria mais 65. Oh, meu filho! Em 1995, você fez parte do elenco da peça Ararinha, Isso. O Anjo Azul, e ganhou o prêmio de melhor ator com o personagem Papagaio Gago no Festival Alagoano de Teatro. E em 1996 encerrou sua atuação em festivais de teatro, também com um prêmio no terceiro festival estudantil, o prêmio de melhor ator adulto interpretando a personagem Giza no espetáculo O Inferno é Mais Embaixo. Fale-nos um pouco dessa fase de sua vida. Esse espetáculo Ararinha, um Anjo Azul é do Mauro Braga, né, do grupo Cena Livre. Ele me convidou para fazer esse personagem e eu me dediquei muito. Fui fazer laboratório na casa de um amigo meu, Enoque Mendonça, né, ali na Ponta Grossa. Ele tinha um louro, ficava dentro da gaiola o bichinho. Eu disse, Enoque, eu posso fazer o meu laboratório olhando para esse louro? Pode. Aí fiquei observando ele, como era que o papagaio andava. Ele anda um pouco assim, meio de lado, né? E eu conversava com ele e ele olhava de lado, né? Eu tinha que ver como era a respiração do papagaio, como era o jeito que ele andava. Eu acho que esse trabalho, né, de pesquisa é fundamental para qualquer ator que vai fazer um personagem. Acho que por conta disso, naquela noite, naquele festival, eu fui o merecedor do prêmio. Quer dizer que você foi fazer um laboratório com o papagaio, de verdade. De verdade, para entender como é os trejeitos dele, a forma dele falar e tal. E aí, algumas pessoas disseram, não, Mauro Braga lhe convidou por conta da sua venda, que você tem a venda dele. Eu digo, eu sofri bullying por conta disso. Na escola. Toda vez eu chegava atrasado. Eu morava vizinho no colégio. Aí pulava o muro. Né? Porque eu estava de manhã, ia dormir tarde. Aí quando eu chegava tinha uma venta desenhada no quadro, com as perninhas, um olho grande. Faziam isso. E eu ia fazer cirurgia do nariz. Mas aí depois eu deixei pra lá, senão ainda vou fazer sucesso, ganhar muito dinheiro com ela. E aí comecei a fazer os meus trabalhos. Foi quando depois eu fiz o personagem da Giza, que é de Flávio Cavalcante, o texto. Ele também dirigiu o espetáculo. Me convidou, e aí eu era uma mulher. Ele disse, não, você vai ter que fazer uma mulher. E aí eu tive que pesquisar essa mulher, como era essa mulher, ver todo o trejeito dela, o lado psicológico dela, a questão social dessa mulher, para poder estar em cena. E aí foi quando eu ganhei o segundo prêmio, e aí não parei mais de fazer teatro. Eu disse, não, é isso mesmo que eu quero. Eu não conseguia fazer outra coisa, era só teatro mesmo. Eu acho é tome. Eu acho é tome. Bem, gente, olha, estamos no primeiro bloco da entrevista. Eu vou fazer mais uma pergunta e podemos, banda, vou retornar? Jimmy Joseph Band. Jimmy e Joseph Band. Adoro. Também adoro. Então, Naelito, conte-nos sobre o projeto de ação cultural nas escolas, desenvolvido por você e sua companhia, Trajes, Comédia e Companhia, a convite da Secretaria Estadual de Educação. Esse foi um projeto de 99, né? Esse era na gestão do Ronaldo Lessa, e o Marcial Lima era coordenador desse projeto. Infelizmente o Marcial Lima já não se encontra mais aqui. E existia esse interesse da secretaria, dessa coordenadoria, né, de querer colocar nas escolas agentes culturais
que pudesse levar a arte para esses alunos e que eles pudessem entender quem eu era quem eu sou enquanto pessoa, enquanto cidadão, o que eu faço e o que pretendo com isso que eu faço. Não era um entendimento apenas de ser um artista. A ideia não era transformar ele em artista. Era de fazer com que ele tivesse um olhar diferenciado do mundo em que ele vive. E a partir daí a gente conseguiu desenvolver esse projeto em Arapiraca, em vários bairros aqui de Maceió. O Daniel Cavalcante, né, que está aqui presente, também foi um desses agentes culturais. Nos conhecemos nesse projeto, né, e a partir daí a gente começou a desenvolver vários trabalhos. O Daniel, a esposa dele, Andeli, Ricardo Araújo, Julien Costa, né, teve uma turma muito boa nas escolas, fazendo com que esses alunos pudessem entender o que era arte e entender o que é a vida, e entender a realidade deles, para que eles pudessem mais cedo ou mais tarde transformar a sua realidade, né, em uma vida melhor, ou quem sabe, né, para a arte também. Eu fico feliz e assim, até surpreendida, porque a gente pensa só que as secretarias e tal não fazem nada, mas assim, uma coisa ou outra é feito, né? Tem projetos bons como esse, não é? Muitos e muitos. Às vezes a gente julga. Tem uma pessoa ali na plateia que Sim. gostaria de dar uma palavrinha aqui a respeito desse projeto. Por favor, pode vir. É um poeta. Boa noite, desculpa interferir. Não? Eu trabalho com cultura muito. No meu nome, vou me apresentar, Jason Santana. Eu também sou alabucano, quando você falou. Eu trabalhei na coordenadoria de eventos culturais da Fundação de Cultura da Cidade do Recife. Dale, Jason! E quando eu cheguei aqui, eu achei a Alagoas maravilhosa. Foi uma coincidência quando eu cheguei aqui. Eu achei a Alagoas uma ótima madrasta, mas uma péssima mãe. Veja bem, é difícil trabalhar com cultura popular. É difícil trabalhar com teatro. Ivanaísa, eu acho que vocês já sabem quem é Ivanaísa, foi minha aluna. Uma grande atriz. Para fazer uma produção, para fazer qualquer revelação era muito difícil. Esse projeto dela Devassa não foi fácil, não foi muito fácil. E eu trabalhei com projetos de teatro durante muito tempo, Arthur Martins, Marco de Jesus, essa figura aqui é maravilhosa, bicho. Muita gente boa. Então assim, eu não era para estar aqui agora. Eu estou interferindo numa entrevista. Você faz parte. Não? Mas eu acho assim, nós não podemos mais esperar em Alagoas, quando eu falei que eu sou alabucano, porque eu já venho trabalhando muito, já venho tentando muito. Não podemos mais esperar a Secretaria de Cultura, não podemos esperar mais aqueles que querem fazer produção teatral. Nós temos que correr para fazer. Hoje o Brasil está passando por uma transição ferrenha de descaso social, mas assim, quando eu vejo esse cara falando sobre a vida dele, sobre os trabalhos dele, é muito bom. E assim, eu estou aproveitando tão pequeno espaço, desculpe que eu não vou ocupar muito espaço, mas eu gostaria, você que faz cultura, você que faz arte, tem que ser, logicamente, um emissor da produção cultural, porque eu não espero muita coisa, nem por esse Estado, nem pelo Brasil. O Brasil ainda existe muitos projetos ligados a isso aí.
mas se nós pudéssemos unir, fazer, acreditar, nós podemos fazer muita coisa. Porque, veja bem, é tão difícil trabalhar com cultura, é tão difícil trabalhar com teatro. Nunca pense que quem é ator está ganhando muito dinheiro, quem é professor está ganhando muito dinheiro. Nós temos um jogo de cintura tão grande. Eu sinto muito medo que de repente o Brasil transforme-se numa Venezuela. Mas continue, meu querido. Eu interferi para falar do teu talento maravilhoso, que eu te conheço há muito tempo, né? Eu fui apresentado pelo Beto Brito, mas eu conheço você há muito tempo. Minha querida, muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Seja sempre bem-vindo. Mais uma voz aí no fazedor de cultura. Isso, realmente, a gente sabe que trabalhar com cultura não é fácil, realmente, em nosso país, né? Não é. Bem, eu vou fazer mais uma pergunta, e essa é bem interessante. Eu não poderia deixar de perguntar sobre a Cremilda. Ei. Fale-nos sobre essa personagem, fale-nos como nasceu, alguma curiosidade, o que vier à sua cabeça. Bom, a Cremilda nasceu, né, no guia eleitoral. Esse bordão eu aprendi na UFAL por um amigo meu. Eu estava brincando com ele, e fazendo cócegas nele, e ele pedia para parar e eu não parava. Depois eu fui andar, levei uma topada e ele disse: eu acho é tome. Eu disse: como é essa expressão? Eu acho é tome. Aí eu guardei isso durante 2 anos. Disse: eu vou usar esse bordão em algum lugar. Foi quando, em 2008, o Cícero Almeida, né, estava tentando a reeleição, e ele começou a precisar de um ator que pudesse fazer uma personagem, né, para bater de frente com a outra candidata. E eu analisei a situação, eu disse: o bordão vai entrar agora. Foi quando eu disse: olha, eu tenho um bordão que talvez possa surtir efeito. Porque ele queria uma coisa engraçada, né, que fosse um contraponto da outra candidata, né, que estava com a questão mais densa. Eu disse: olha, tu está com 81% das intenções de voto. Eu acho que nem precisava de mim aqui. Mas se você quer, eu vou, né? Me pagando. Estava precisando. Aí eu disse: a porcentagem da outra candidata, 4%. Eu disse: o cara está com 81%, a outra está com 4%, eu acho é tome. Ele: como é? Eu acho é tome. O que é isso? Isso é uma expressão, mano. Tome com eu acho é pouco. Eu juntei em um só. Eu acho é tome. Vou fazer uma personagem. Aí o diretor disse: bota esse figurino nele aí, dessa mulher, bota essa peruca. Aí enquanto a mulher estava fazendo lá a maquiagem, eu olhei no espelho, aí eu dei a gaitada. Eu disse: eita, é ela, olha. Nasceu sem nome. Tinha nome não. Depois o cara foi e botou o nome. Rapaz, eu acho que essa mulher parece uma vizinha minha que tem o nome de Cremilda. Eu disse: pronto, é ela mesmo. Aí eu não fui olhar a mulher trabalhava na prefeitura idêntica, olha. A lâmpada da venta é igual. Eu acho é tome mesmo. Eu acho é tome. As amigas dela disseram: olha, vai olhar aquela que está ali na recepção. Quando eu olhei, eu tomei um susto. Como é que a pessoa se parece tanto? Cara, eu só sei que depois que foi ao ar, a rua encheu dessa expressão de eu acho é tome, era um dizendo com o outro: eu acho é tome, eu acho é tome. E aí pegou, o Cícero Almeida disse: olha, quando tu entrar no ar, a outra vai cair mais ainda. Aí caiu mesmo. E eles tentaram criar uma outra história. Foi quando chamaram o Lima Neto para fazer o Cadê o Cícero? Cadê o Cícero? Né? Fez 12 promessas que tomou chave, sumiço. Aí ficou, né, essa dualidade aí do Neto com o Achetome.
Só que depois não deu mais tempo, porque já estava no final, né, e o Axetão ficou, e até hoje eu comecei a colocar a personagem para fazer os eventos, tanto em aniversários como em casamento. Algumas meninas que estavam casando diziam: olha, eu quero que você entre e dê em cima do meu marido, né, com a cremida do Axetão. É uma pegadinha, ele não sabe. Eu comecei a fazer pegadinha, comecei a fazer eventos até hoje. E a cremida ficou. Muito bom, muito bom. Bem, então, e aí, banda, podemos... Ah, eu quero um rock, Ana. Diga. Eu amo rock, eu gosto de rock. Ah, também. E esse cara é fascinante cantando aí. Maravilha, a banda, sucesso. Depois eu quero contato, viu? Beleza. Vamos lá. Bem, gente, então depois a gente continua. Com vocês, Jimmy e Joseph Band. Ao segundo bloco, né? Bem, voltando aqui a nossa entrevista com o nosso querido Naelton Santos. Eu quero falar um pouco dos filmes, os filmes de curta-metragem. Quais são suas pretensões no que se refere a esse assunto, Naelton? Bom, estou aí. A minha promessa, né, da tapioca, já estou com ela aqui, maravilhosa. Tapioca de coco com queijo. Delícia. Da comadre Fulô. Da comadre Fulô. Maravilhosa. Bom, saindo da tapioca indo para o cinema, eu comecei a fazer cinema. Meu primeiro filme foi Deus é Brasileiro. A direção era do Cacá Diegues. Só fiz uma cena, mas foi maravilhoso. Contracenei com o Antônio Fagundes e Wagner Moura. Foi uma experiência boa. E aí continuei aqui fazendo os meus curtas-metragens com Pedro da Rocha, o cineasta Pedro da Rocha. Aí fiz A Risonha Morte de Tião das Vacas, Desalmada e Atrevida com a Márcia Mariá, Paulo Sarmento. Tive também Aline Marta. E comecei a gostar de fazer cinema, né? O Pedrinho é o meu pai do cinema. Me diga uma coisa, onde a gente pode encontrar esses curtas? Os curtas, o Pedro da Rocha vai colocar um canal de YouTube, né? na internet, que é para as pessoas poderem ter acesso. Ah, ótimo. Mas e a gente vai divulgar. Eu comecei a fazer cinema porque eu queria ver como era a atuação do ator no cinema. Eu já fazia muito teatro de rua, teatro no palco, e eu disse: agora eu vou querer ver como é essa forma, né, de se construir um personagem para o cinema, que era totalmente diferente. E aí eu disse: não, eu vou pesquisar um pouco sobre isso. Pedro da Rocha me ajudou muito. E comecei a fazer outros filmes, além dos comerciais também, né? Não parei. E a minha pretensão com o cinema, com essa sétima arte, é de fazer com que aquilo que eu estou querendo passar, né, seja visto por outras pessoas que não estão ao meu redor, né? Esse cinema viaja, né? O cinema você pode colocar ele na internet, como o Pedro da Rocha vai fazer. Você está fazendo essa difusão, está fazendo com que as pessoas à distância possam conhecer o seu trabalho, o que você quer dizer com o cinema também. Bem, assim, e outras ideias, outros projetos que você tenha atualmente,
Você tem alguma coisa que você está aí? Tem projetos que eu mandei para o Ministério da Cultura, que é de se trabalhar com arte circense, a construção em prática, ensinando esses meninos a desenvolver a sua aptidão nessa coordenação motora, né? A tapioca está me deixando engasgado. Traz aí uma bebida. É o coco. Uma bebida, um som, um ponche, adoro um ponche. Um ponche de cajá que eu pedi. Porque o coco da tapioca ficou na goela. Maravilha. Eu acho é Tom, me diga agora. Agora eu vou ter que cantar de galo, né? Adoro. De manhã logo cedo abre a janela e começa a cantar de galo. Bom, estou com esses projetos, né, em Atalaia, a Prefeitura de Atalaia, construção em prática circense, Ave Maria. Mas está sendo bom, está sendo ótimo lá. É na escola, né, que é da Prefeitura. Estamos terminando agora na segunda fase. Os meninos estão começando a aprender a andar de perna de pau, malabares, cuspir fogo, fazer cambalhotas. E são as crianças do fundamental, do médio, do... É do fundamental. Né? Coisa boa, né? Estão começando, porque o tipo de arte circense que eu estou passando para eles é para que eles possam vencer o seu próprio limite. Né? Eles não acreditavam que iriam andar de perna de pau. Professor, é muito difícil. Eu disse, tenta, pelo menos tenta. E hoje, boa parte desses meninos estão andando de perna de pau. Professor, eu estou conseguindo. Olha aí, você venceu o seu limite, cara. Você achava que você estava limitado, você não ia conseguir realizar aquilo. E, no entanto, você está começando a perceber que você pode, que você é capaz. Então, esses meninos estão começando, a partir da arte circense, a ter uma noção de que ele pode ir além do que ele acha que é. Coisa boa, né? Então esse é um projeto. Outro projeto eu estou em Viçosa com o teatro, fazendo com que esses meninos, a partir do teatro, conheçam a sua própria realidade, construindo espetáculos, né, que falem sobre a identidade cultural deles, a identidade folclórica, a identidade regional mesmo, né, de onde eles moram. E aí eles estão, a gente já começou a montar esses espetáculos, estamos apresentando nas escolas. E aí tem um debate onde eles vão ter uma ideia de como eles estão fazendo, de como é o processo de construção. Então eu estou trabalhando esses projetos sociais, com circo e com teatro. Que coisa maravilhosa, né, gente? Bem, eu agora vou abrir espaço para a plateia, né? Sempre gosto de abrir espaço para a plateia. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma curiosidade sobre o trabalho do Naeliton, pode fazer. E aí? Acho aqui. Boa noite, Naeliton. Boa noite. José Antônio vai fazer a pergunta. Bem, Naeliton, você falou assim, em dificuldades da vida, que você fala para os meninos, né? E você diz, você é capaz. Quando foi que, no seu momento, você teve essa dificuldade e você falou para você mesmo, assim, você olhou no espelho e disse, hoje você é capaz. Aí é tome. É tome. Já tive várias dificuldades, né? O ser humano não para de ter suas dificuldades e de querer vencê-las. Quando eu comecei a fazer teatro, eu perguntei para mim se eu realmente seria capaz de fazer isso, de estar diante de um público e encenando aquilo que eu não sou, né? O ator, ele assume uma outra personalidade, né? Ele vai começar a encenar uma outra história, e aí você precisa ser muito verdadeiro, tem que existir a verossimilhança, que é chegar próximo do real, para fazer a plateia acreditar naquilo que é uma mentira, né? O ator é uma mentira aquilo que ele está vivendo, né? Aquela alegria que ele está tendo, aquela tristeza, aquela raiva, tudo é uma mentira. Ele está fazendo de conta, mas esse fazer de conta é tão verdadeiro que você prende a atenção da plateia.
Então, para mim, isso era uma dificuldade quando eu comecei a fazer teatro. E eu disse, não, eu vou vencer, eu sou capaz de fazer isso. E permaneço até hoje vencendo essa dificuldade, porque a cada espetáculo que é uma estreia, dá um fiozinho na barriga. E você acha que eu vou vencer? Vou. Eu já fiz vários. Esse é apenas mais um. Menina, olha, eu até comentei com o Antônio, quando você chegou, eu até fiz um comentário. Nossa, como ele é suave. Porque assim, eu confundia você com o personagem que eu via. Assim, muito, né? Eu achava que você era doidaço. Eu digo, meu Deus, não é. É porque existe um distanciamento, né? Qual o seu nome para o personagem. Jason Santana vai fazer uma pergunta. Santana. Olha, Santana. Eu vou pegar o carona na verossimilhança. Você falou, ali o naturalista é incrível. Alagoas é só licenciatura em teatro. Você sabe disso aí. Todo projeto é de extensão. Fazer teatro em Alagoas, eu me considero um alabucano, como eu falei comigo, que eu sou de Pernambuco, trabalho na coordenaria de eventos culturais da Fundação de Cultura Receita. Veja bem, como que está fora do projeto de licenciatura, está na extensão do projeto de teatro, sobrevive. Eu posso dizer, eu estou trazendo essa pergunta, meu querido, porque Ivana Isa foi minha aluna e eu queria ouvir de você também. Me responde isso, como é que sobrevive fora da licenciatura, porque o projeto de teatro aqui é só de extensão. Como é que vocês sobrevivem com isso? Olha, sobreviver de teatro aqui, fora desses projetos, é um tanto complicado, né? Você necessita dos editais, né? Você necessita desses projetos. Porque se você for depender, por exemplo, de bilheteria, montar um espetáculo para depender de bilheteria, o público alagoano ainda não tem esse costume como tem de ir ao cinema, como tem de ir a um show do Arrocha, né? Dessas histórias aí. Né? Teatro ainda é um pouco luxo, né? Para certas pessoas. E mesmo que você vá barateando o ingresso, né? Para R$10, né? R$8, não existe ainda esse costume. Naquele projeto, Escola como Polo Cultural da Comunidade, nós estávamos formando plateia, fazendo com que esses alunos tivessem um gosto pelo teatro, tivessem esse costume de ir ao teatro. Aquilo estava nascendo, estava acontecendo. O Teatro Maior Barato foi um projeto que fez com que a gente formasse plateia. A gente precisa formar plateia. Só que, infelizmente, entra governo e sai governo e as coisas mudam. Não se dá continuidade naquilo que está tendo um sucesso, que está tendo um avanço. E aí é que está. Só para encerrar, em 1991, quando eu cheguei aqui em Alagoas, praticamente foi isso aí, eu assisti a última palestra de João Cabral de Melo Neto, que morreu em 1999. Eu estava na Universidade Católica e ele falava, fazer cultura num país é preciso ter vontade. E Josué de Castro, que era um sociólogo fantástico, ele dizia assim, fazer cultura é fácil. Aí eu te pergunto, fazer cultura é fácil? A cultura está para nós, assim como o mar está para os peixes. Estamos mergulhados no universo cultural. Nós somos cultura. A cultura já existe por si só. Então, eu te dou um abraço. Obrigada, Jason Santana. Mais alguém na plateia quer fazer alguma pergunta? Daniel? Estou namorando. Enquanto vocês não perguntam, eu como a minha tapioca. Vem aqui. 30 segundos.
Daniel Cavalcante. Professor de música, musicalização. Assim, o Naelton, ele teve um período, logo depois da Cremilda. Eu queria que você falasse assim, um pouco sobre a experiência que você teve quando você se candidatou, né, a um cargo político. E assim, a pergunta que eu faço, você não acha que é meio perigoso transitar por esse campo? Porque você sairia, claro que seria muito importante um candidato e um representante para a classe artística, né? Sobretudo no Estado, né? Você acabou de falar, então as pessoas ainda não têm esse acesso à cultura, o que é produzido em Alagoas, né? A gente outro dia conversando com o Basílio Sé, ele tem um DVD maravilhoso, mas ele não não existe divulgação aqui no próprio estado de origem, enfim. Aí a pergunta você não acha que é meio perigoso transitar por esse campo? Como foi essa experiência? Enfim. Bom, Daniel. Obrigada, Daniel. Como você bem frisou, né, quando eu decidi me candidatar para vereador, a ideia, na verdade, era fazer com que pudesse criar projetos que dessem continuidade àquilo que eu já vinha fazendo, né, com arte. Porque você chega numa Câmara de Vereadores, né, você sabe que lá existem comissões, né, e essas comissões representam, né, uma comissão da cultura, comissão de transporte, comissão de saúde. Só que quem fazia parte das comissões eram pessoas que não tinham nada a ver. Então, assim, quando eu me reuni com um grupo e veio esse interesse de candidatar, de ter um representante, porque o que é um representante? Uma pessoa que possa entender, né, o que é, por exemplo, a classe artística. Se eu vou ser um representante da cultura, então você tem que ter esse perfil. E os representantes não tinham esse perfil, nem tinham interesse. Até porque não tem interesse de querer ver você informado. Porque a informação, na verdade, soa como uma ameaça. Eu quero manter ele desinformado, que é para ele não exigir nada. É a política do pão e circo, né? Então, diante desse olhar, foi interessante tentar uma candidatura. Mas só que não é fácil, né? Existem as raposas aí, né, que não permite que você vá entrar. E quando você entrar, você talvez seja corrompido. Se você não entrar dentro desse bolo, você vai ter que sair. Eu disse, cara, pelo menos eu vou tentar. É aquela história do espelho, né? Dizer, como o meu aluno que tenta andar de perna de pau. E, professor, eu não vou conseguir, vai. Não, eu vou tentar. E vou ver. Claro que as pessoas perguntavam, tu vai deixar de ser ator? Cara, eu vou tentar uma outra história. Se não der certo, eu vou continuar com a minha história, tá? Não vou deixar. Vou lutar de outras formas, vou buscar outras ferramentas. Mas é por isso hoje assim que eu não me candidato mais. Não vou mais me candidatar por uma série de questões que envolvem, né? Não é só com a cara e a coragem que você vai ter que se candidatar. É preciso toda uma logística para isso. É complicado, às vezes, quando você entra num partido, às vezes o partido quer determinar, o seu pensamento é diferente. E eu digo, olha, eu prefiro ficar com os meus conhecimentos e passar esses conhecimentos de outras formas e lutar como eu sempre tenho lutado com os projetos sociais, para fazer com que o outro entenda quem ele é e a partir daí ele consiga lutar. Porque uma luta só existe, uma revolução só existe com um povo emancipado. É verdade. E para exercer a nossa cidadania é importantíssimo, né, que a gente tenha essa visão, esse povo emancipado.
que é algo que a maioria dos políticos não desejam mesmo. Bem, mais alguém? Eu tenho uma última pergunta para o Naeliton, que é bem pessoal. Eu quero saber, Naeliton, como foi para você participar conosco do menu cultural aqui na Comadre Fulu? Um prazer imenso. Eu lhe agradeço muito o convite. Eu acredito que essa entrevista, né, seja o efêmero eternizado. Que essa entrevista possa aí ser a difusão, né, para que outras pessoas possam ter acesso, possam assistir, possam questionar, possam ter outros olhares também a respeito do que foi dito aqui. Não só por mim, como pelas pessoas da plateia, por você que está aqui presente, que está sempre fazendo esse trabalho. Parabéns, né? É um trabalho maravilhoso. Eu acredito que esse trabalho vai ganhar pernas, né? Por aí vão vir várias ideias aí. Você é genial, né? Você sabe disso, do potencial que você tem, né? E eu fico muito feliz por você ter me convidado e a gente ter participado aqui essa noite nesse bate-papo cultural. Bom, feliz estou eu, feliz estamos nós com sua presença. Muito obrigada, Naeliton. Obrigado. Valeu. Naeliton Santos. E aí, vamos ser mais rock? Bem, antes do rock, eu vou assim, passar apenas para vocês que recentemente eu tive a ideia de criar um canal no YouTube. Maravilha. O Menu Cultural AL, né? E assim, essa é a minha primeira entrevista, apesar de já ter tido várias, mas é a primeira entrevista que eu vou lançar nesse canal, né? Espero que vocês assistam, que vocês se inscrevam e quem gostar dê um like, como dizem, né? E só fazendo aqui a minha última propaganda, é sobre o meu livro, né? Eu escrevi o romance Memórias de uma Cortesã e vou levar assim, as mesas para vocês, quem não conhece ainda, poder dar uma olhadinha e conhecer. Eu estou vendendo. Então, muitíssimo obrigada, gente. Valeu, Anny.